Tá, então começando aqui o próximo assunto, né, que é epistemologia naturalizada, tá? Então, Marcos está perguntando se eu vou seguir o Obraia ainda, porque ele não siga aqui a partir de hoje seria algo relacionado à epistemologia e psicologia. Então tem um capítulo no Obraia que é exatamente sobre esse ponto, que é o capítulo sobre a epistemologia naturalizada, tá? Então a gente, vendo aqui o curso, a gente começou num assunto, numa abordagem da epistemologia bem, que eu poderia dizer, analítica, né? No sentido de quando a gente estava estudando o conceito de conhecimento, né? Conhecimento implica crença, etc. A gente estava se preocupando muito, por exemplo, com o modo como aqueles conceitos são utilizados na linguagem, se determinada afirmação faz sentido ou não, se determinada afirmação é usual ou não para falantes do português, etc., né? Então, isso reflete bastante a filosofia analítica da primeira metade do século XX, né? Até um pouco depois, né? Goethe é de 1960. E aí, com as respostas ao problema de Goethe, a gente começou a ver cada vez mais propostas, teorias na epistemologia que levavam em conta, vamos dizer assim, dados e questões que vão para além desse mundo, vamos dizer assim, mais limpo das intuições, da lógica, né? A gente começou a ver teorias, né, que levam em consideração noções de confiabilidade, noções de causalidade, né, que são noções, vamos dizer assim, naturalistas, em certo sentido, né? São noções científicas, né? Então você passou a gente foi indo de uma abordagem que era mais lógica ou, né, analítica mesmo, no sentido de que, a priori, no sentido de que era um filósofo sentado numa cadeira de, no inglês tem um termo, né, armchair, uma cadeira com braços, né, uma poltrona com braços, né? Então em inglês você tem a expressão armchair philosopher, filósofo que fica sentado na cadeira, né, que não suje as mãos com dados empíricos, etc, etc. A gente foi vendo posições cada vez mais imbricadas com questões empíricas, né? Por exemplo, o externismo cognitivo, né? Por mais que o argumento para o externismo cognitivo seja um argumento também a priori, um argumento, né, vamos pensar aqui numa situação, etc., era uma posição sobre o modo como nossos pensamentos se formam, né? De modo que a partir daí se pode levantar a questão de saber até que ponto a epistemologia deve ser feita, até que ponto a epistemologia é um ramo a priori, né? Ou seja, que tem a ver com intuições linguísticas do sujeito, que tem a ver com análise da linguagem, análise dos modos de se dizer, etc. E até que ponto a epistemologia ela deve estar aberta a métodos e resultados científicos, né? E exatamente esse foi um ponto que começou a ser colocado já na década de 60 por um filósofo chamado Quine, mas que se colocou mais vezes no decorrer do século XX, tá? Então Quine ele tem essa proposta de uma epistemologia naturalizada, ou seja, de uma epistemologia que lide com relações, com propriedades, com relações naturais, como por exemplo a noção de causalidade, confiabilidade, e não com noções. Esse aqui é um ponto complicado, né? Porque a epistemologia, ela a princípio, na sua própria natureza, ela procura lidar com noções normativas, né? A gente discutiu isso no começo do nosso curso, né?
A epistemologia ela está se importando não necessariamente com o que os indivíduos acreditam ou com como os indivíduos justificam suas crenças, mas com como eles deveriam fazer, né? Como é que de fato a justificação ocorre, né? E não como a gente porque senão a epistemologia seria um tipo de, sei lá, de psicologia ou, em outro sentido, um tipo de antropologia, né? Como é que os indivíduos justificavam suas crenças na Roma Antiga, ou como é que os indivíduos justificavam suas crenças, sei lá, no círculo acadêmico, etc. E a epistemologia, ela se pretende estudar não essas coisas que são questões de fato, mas o modo como esses indivíduos deveriam justificar suas crenças, né? Ou como idealmente essa justificação ocorre, né? E então daí você tem uma certa conflito, né, entre a ideia de naturalizar a epistemologia quando você está lidando com questões normativas, né? Mas de qualquer forma, a abordagem naturalizada da epistemologia é motivada por descobertas da ciência empírica. Um aspecto importante dessa ideia de uma epistemologia naturalizada é a forma como ela lida com o ceticismo, né? A gente vai ver, porque do ponto de vista da epistemologia naturalizada, o ceticismo ele não faz muito sentido. A gente vai ver por quê. E a apreciação dessa resposta, enfim, a gente vai tentar discutir aqui a relação entre ciência e epistemologia, tá? Até que ponto você poderia reduzir a epistemologia à ciência cognitiva, por exemplo, né? Que provavelmente a gente vai chegar à conclusão de que não dá, mas ainda assim essas duas coisas elas podem ser colocadas, elas podem ser aproximadas, tá? Então um ponto importante é esse, né? Que a epistemologia tradicional ela se foca no problema da justificação, né? Ou seja, o que é justificação, o que justifica o que, qual é a estrutura da justificação, etc, etc. Então justificação é um ponto central, né? E é exatamente por isso que a epistemologia tradicional se coloca a questão do ceticismo, né? Porque o ceticismo coloca em questão exatamente a justificação que você pretende ter para seus conhecimentos mais básicos, né? Por exemplo, sobre o mundo natural. Então a gente vai analisar aqui uma proposta que é do Quine, em que todo esse quadro ele deve ser abandonado. Então o ceticismo ele vai deixar de fazer sentido, até porque o próprio estudo da justificação, no modo como é feito, ele deveria ser abandonado, tá? Então Quine sustenta que não é suposto, né? Isso aqui é mal tradução do inglês. Não é esperado que os problemas tradicionais da filosofia sejam resolvidos, né? Ou seja, o projeto de Descartes falhou e não pode ser recitado, né? Por que o projeto de Descartes falou? O ponto é que a dúvida cética, a questão cética, tal qual Descartes colocou, do modo que Descartes colocou, não pode ser respondido. Se você se colocar a dúvida cética, o problema cético, esperando que você vai sair desse problema refletindo a priori, refletindo dentro da sua própria cabeça, do ponto de vista da primeira pessoa, a gente viu que não dá para sair, né? Porque a saída que Descartes imaginou era provar a essência de Deus e essa saída não está disponível. Então o ponto aqui de Quine olha, os filósofos eles estão se debatendo nisso daí durante esses séculos todos, mas esse aqui é um problema que não é esperado que se tenha uma solução. A solução, então, na verdade, é colocar o problema de maneira diferente, né? E para Quine esse é o ponto. A filosofia tradicional deveria ser abandonada e a gente deveria adotar uma abordagem completamente diferente das questões relativas ao nosso conhecimento e acerca do mundo, né? Então Quine, vou falar um pouco, Quine é um filósofo americano da segunda metade do século XX. O nome dele é Willard Orman Quine, eu acho.
W.O. Quine. Então, é um filósofo que foi bastante importante também. Ele tem essa posição bastante radical, naturalista, bastante radical, né? Quine defende que devemos procurar dar explicações científicas do modo como adquirimos as crenças que temos. Não devemos considerar se essas crenças são ou não justificadas. A única coisa que a gente precisa é descrever de maneira causal os mecanismos de formação das crenças. Então, o ponto aqui de Quine é que, em vez de estudar se uma crença é justificada ou não, a gente deveria simplesmente estudar como é que essa crença é formada. Ou seja, um determinado raio de luz bate numa árvore, entra pelos nossos olhos, né? Forma é codificado aqui na área V1, na V2, V3, depois passa aqui pelo lado, vai para o córtex central e tal, córtex frontal, e forma uma crença, né? Então é isso que a gente deveria estar estudando. Essa explicação causal será informada pelos trabalhos dos cientistas cognitivos, dos neurocientistas, neurofisiólogos e daqueles que trabalham com biologia evolutiva, né? Ou seja, como se formou essa nossa capacidade. Então, Quine ele fala o seguinte, nesse artigo de 69, né? Perceba que é um artigo um pouco depois do artigo de Goethe, né? Goethe é de 63 e Quine é de 69. A estimulação dos nossos receptores sensoriais é a única evidência com que podemos contar, em última análise, para chegarmos a uma imagem do mundo. Por que não ver simplesmente como é que essa construção realmente se processa? Por que não fazer uso da psicologia? Na verdade, o que ele diz em inglês é why not settle to psychology? Ou seja, por que não settle? Não tem uma tradução boa ao português, por isso que essa tradução está ruim. Settle é tipo, por que não se contentar com a psicologia? É meio que isso, assim, por que não ficar na psicologia? Por que a gente quer fazer essa coisa extra, que é saber se nós temos justificação, que é ficar se debatendo sobre a justificação? Então aqui tem um ponto importante, que é sobre a data desse artigo, né, 69, que Quine escreveu esse artigo numa época também que o internismo, tanto epistêmico quanto cognitivo, era assumido, né? Se você olhar as propostas externistas cognitiva, né, o artigo de Putt, né, da década de 70, e o internismo epistêmico também é da década de 70, 80, né? Então a noção que ele tinha de epistemologia aqui era a noção ainda cartesiana, né, de ponto de vista de primeira pessoa, né? Então talvez Quine seria menos crítico dado as teorias que vieram depois, né? Então, os epistemólogos naturalistas deveriam se interessar pelo modo como criaturas biológicas como nós adquirem a capacidade de representar o estado do seu meio envolvente. Quais são os mecanismos cognitivos que estão envolvidos em nosso processo de formação de crença, a percepção e a memória? E o Quine ele aponta, né, que essa abordagem naturalista tem certas semelhanças com a perspectiva de Hume, né? Lembra que Hume dizia o seguinte, né, exatamente algo parecido, né, que na verdade as dúvidas céticas não têm resposta, mas que em algum sentido elas são irrelevantes, porque eu, como a criatura que eu sou, eu não consigo deixar de formar determinadas crenças, né? Então, tipo, Hume ele diz que a própria natureza dá a resposta ao cético, né? E é uma perspectiva parecida com a de Quine. Tanto Quine quanto Hume reconhecem que as dúvidas céticas não podem ser refutadas por argumentos filosóficos, né? E Quine tem até essa frase aqui que é trocadilho do carilho: a situação humeana é a condição humana, né? A condição humana é a condição humeana. A gente não consegue refutar o cético, mas ainda assim a gente tem nossas crenças que a gente não consegue deixar de ter, né? E confrontado com esse ceticismo, Hume também apresenta uma explicação genética, ou seja, da origem das crenças, né, para o fato de nós sermos levados a ter as crenças que nós temos. Então,
Se vocês um dia pegarem o livro de Hume, né, o Tratado, é um livro, não, a chaprócona, assim, um livro grandão, e é um livro dos anos 1700, né? E esse livro ele tem todo uma proposta de psicologia rudimentar, né? Porque Hume, então, já que a gente não consegue, a gente não tem que ficar tentando resolver, a gente não tem que ficar tentando responder o cético, a gente tem que falar como é que a gente forma nossas crenças. Então Hume ele começa a tentar explicar como é que essas crenças são formadas. Então ele tem essa noção de ideia, né? Que você olha para o mundo, você adquire ideias simples, e essas ideias simples elas são separadas umas das outras e forma conceito de determinada maneira. Então ele meio que propõe umas leis de como as ideias são manipuladas pela nossa mente, né? Como se fosse leis da física, só que para ideias. Tem uma lei da contiguidade, quando a gente vê duas coisas ocorrendo uma depois da outra, né? A gente sempre vê isso daí, a gente forma a ideia de que há uma causalidade entre uma coisa e outra, né? Então ele vai tentando formar essas leis do pensamento, né? De como é que nossa mente processa as ideias, né? E é isso. Então a teoria de Hume ela envolve uma psicologia associativa rudimentar que descreve o fluxo das ideias ou na cabeça dele, né, o jeito que ele chama impressões e imagens na nossa mente. E é bem interessante que esse livro de Hume, o Tratado da Mente, esqueci o nome aqui agora, mas o subtítulo dele é Uma Tentativa de Introduzir o Método Experimental nos Assuntos Morais, né? Moral que ele chamava era qualquer assunto que tem a ver com psicologia, que tem a ver com o pensamento humano, né? Então a ideia dele era, da mesma forma que Newton fez as leis da física, a gente vai fazer aqui as leis da psicologia. A gente vai introduzir o método experimental da ciência moderna para a psicologia. Então Hume ele é um naturalista nesse sentido também. Então, no âmbito da sua rejeição à epistemologia tradicional, Quine afirma que não devemos nos preocupar com o ceticismo, né? Porque o ponto dele é o seguinte: ele acha que o ceticismo, a dúvida cética, ela tem uma origem científica, de certa forma é uma protociência. Só que, por outro lado, como a própria ciência pressupõe, a ciência tem determinados pressupostos, né? Então, a ciência pressupõe que existe um mundo externo, né? Em nenhum momento um físico ele tenta provar que existe um mundo externo, ele pressupõe que existem relações causais entre as coisas, ele pressupõe que a natureza é uniforme, né? Então, o físico ele nem considera a possibilidade das leis da física não valerem amanhã, porque ele pressupõe que o modo como o universo está organizado hoje é o mesmo modo como vai estar organizado amanhã, né? Então a ciência ela tem vários pressupostos, né? Então a ideia de Quine é que o ceticismo a dúvida cética nasce de considerações científicas, como por exemplo considerações sobre a confiabilidade da nossa percepção, porém a própria ciência pressupõe que existe um mundo externo, de modo que o ceticismo ele está fora de lugar, porque ele é uma posição científica que tenta colocar em questão os próprios pressupostos da ciência, né? Então, se ele é uma posição científica, ele deveria simplesmente assumir os pressupostos da ciência. Então, isso que Quine propõe para a gente: vamos assumir os pressupostos da ciência e fazer ciência. Só através de um envolvimento razoavelmente científico com o mundo que nós podemos tomar consciência de que somos, por vezes, vítimas de ilusões perceptuais, né? Então, o ceticismo cartesiano desenvolve-se a partir de uma investigação empírica. Quando adquirimos a noção de erro perceptual, levanta-se a possibilidade desse erro ser generalizado, né? Então, essa é a ideia, a explicação que Hume
da dúvida cética, né? Da origem da dúvida cética. Então, para Hume, o ceticismo é um prolongamento da ciência natural e as dúvidas céticas são dúvidas científicas. Então, Quine argumenta que, dado que as dúvidas céticas têm origens na ciência, só resultados científicos podem aplacar a dúvida cética. Então, para Quine, o ceticismo cartesiano é uma reação exacerbada à descoberta científica de que podemos ter ilusões visuais. E só uma abordagem científica elaborada na nossa percepção e mecanismo de formação de crença revelará que casos de ilusões não são a regra, né? Que no caso casos como o da vara partida, ele está se referindo à ilusão de que você tem um copo de água e você coloca, né, uma caneta, sei lá, algo no copo de água, a caneta parece que entorta, né? Por quê? Porque a velocidade que a luz percorre no ar é diferente da velocidade que ela percorre na água, né? De modo que por isso causa essa ilusão nos nossos olhos. Então, Quine está dizendo o seguinte: olha, as dúvidas céticas elas são aplacadas assim. A gente entendeu qual é o mecanismo que está ocorrendo aqui. É um mecanismo que diz respeito à refração refração, né? Acho que é a refração da luz, ou seja, o fato da luz ter velocidades diferentes em meios diferentes, e por isso é a causa da ilusão. Então, Quine ele acha que todos os casos de dúvida cética eles devem ser respondidos dessa maneira, tentando entender quais são os mecanismos que ocorrem na nossa cabeça, né? Da mesma forma para as ilusões mais ligadas a psicologia, né? Quando eu ia fazer meu doutorado, meu tema inicial era sobre ilusões temporais, né? Então eu disse para vocês que, no caso do cinema, né, são várias fotos estáticas, né? E por estar muito rápido uma depois da outra, nosso cérebro cria a ilusão de movimento. E da mesma forma, se você tem uma bola aqui e ela aparece aqui, depois aparece aqui, nosso cérebro ele tende a completar o movimento da bola, né? E se a bola ela aparece aqui como verde e ela aparece aqui como azul, nosso cérebro ele tende a completar não só o movimento, mas a mudar a cor de maneira gradativa da bola no decorrer do movimento, né? E isso, de certa forma, é intrigante, né? Porque supõe-se que, como é que a gente sabe que a bola vai ficar azul, né? Porque a gente não vê esse, depois o movimento, né? A gente vê esse, depois o movimento e depois esse. Então, como é que a gente já sabe que a bola de cá vai ficar azul, de modo a gente fazer a gradação para a cor certa, né? E a explicação óbvia para isso é que, na verdade, nossa consciência do movimento ela é retroativa. Então, de alguma forma, a gente precisa ter o estímulo da segunda bola para depois a gente ir formando o movimento, né? Então, de alguma forma, isso é verdade. O filme que passa na nossa cabeça, né, as coisas que a gente está vendo, elas estão atrasadas em relação ao mundo. Elas estão atrasadas em alguns microsegundos, mas estão atrasadas, que é o tempo que demora para o cérebro processar os inputs, né? Processar essa informação que ele adquire. E, de certa forma, o próprio cérebro ele espera alguns microsegundos para poder processar informações sobre o movimento, né? E isso, então, seria entendendo esses mecanismos. Diga. Mas esse tempo ele seria quantificável? Não há possibilidade de quantificar esse tempo? Pior que tem quantificações. Acho que é tipo 0,4 microsegundos, algo desse tipo. Eu não, não vou lembrar aqui agora. Não vou lembrar aqui agora. Mas é, tipo 0,4 microsegundos, algo desse tipo. Eu não vou lembrar aqui agora. 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 Eu não vou lembrar aqui agora
o número específico, mas eu lembro que tinha essa quantificação. Por quê? Como é que a gente sabe isso? Como é que a gente sabe essa quantificação? No cinema, você vai percebendo isso aí. Por exemplo, se eu colocar 24 quadros por segundo, que é a quantidade de quadros por segundo do cinema normal, você tem ilusão de movimento. Se eu coloco menos do que isso, o filme já começa a ficar meio emperrado, né? Então, exatamente essa distância entre um frame e outro, você pode procurar a distância mínima em que ainda há a ilusão de movimento, né? A distância máxima em que ainda há a ilusão de movimento. E essa distância máxima é meio que o tempo do delay da nossa percepção, né? Porque se a distância entre um frame e outro for maior do que o delay que a gente tem para poder processar movimento, quando o segundo sinal chega, o primeiro sinal já foi processado, né? Então, por isso não se formou a ilusão de movimento. Já quando ainda está formando movimento, é porque o segundo sinal chegou enquanto o primeiro ainda estava sendo processado. Chegou dentro da janela de delay que a gente tem para poder formar o movimento das coisas, né? Então, imagino que seja assim que eles tentam quantificar esse intervalo, né? Agora, que tem um intervalo em relação a como as coisas acontecem no mundo e o que a gente vê, isso é óbvio, tem que acontecer. Por quê? Porque a luz demora tempo para bater nas coisas e atingir nossos olhos, né? Tudo bem, a velocidade da luz é bem rápida, né? A coisa mais rápida que tem no universo é a luz. Mas essa luz estimular os cones e bastonetes no fundo do nosso olho, e gerar um potencial que vai passar do threshold desses neurônios e vai mandar um sinal pelo nervo óptico, né? Tudo isso demora tempo, né? O sinal passando pelo nervo óptico, aí vai chegar na área no cérebro, vai sofrer vários processamentos, né? Primeiro de linha, depois de área, depois de movimento, etc. Até chegar na consciência, né? Tudo isso tem um tempo, né? Então, certamente existe esse delay. E certamente a gente foi no processo de evolução, a gente foi capacitado a lidar com esse delay de determinadas maneiras, né? Então, certamente, por exemplo, quando alguém joga uma bola para você bota a mão no lugar para pegar, né? A gente deve ter uma sintonia fina aí entre nossos movimentos, né? E esse delay aqui dos inputs, né? A gente deve de várias maneiras compensar esses delays, né? E são coisas interessantes de se estudar. Mas o ponto de Quine é isso, que para responder as dúvidas céticas, a gente tem que fazer esse tipo de investigação. Por mais que para o cético esse tipo de investigação não seja aceitável, né? Porque o cético está falando assim, como é que você está fazendo essa investigação se você nem sabe que tem mundo exterior? O que o Quine está falando para o cético é o seguinte: olha, é você quando faz a dúvida cética que está pressupondo que tem um mundo exterior, porque a dúvida cética ela é uma dúvida científica, e enquanto dúvida científica ela já tem os pressupostos da ciência. E aí Quine ele comenta da seguinte maneira: isso está muito longe da velha epistemologia. No entanto, não se trata de uma mudança gratuita da matéria em análise, mas sim de uma persistência esclarecida no propósito epistemológico original. É esclarecida por reconhecer que o desafio cético provém da ciência em si mesma e que, para o confrontarmos, somos livres de usar o conhecimento científico. O velho epistemólogo não soube reconhecer a força da sua própria posição.
E aí Quine ele tem esse argumento aqui, essa imagem aqui que é bonita. Ele fala assim: para retornar uma metáfora de Neurá era um filósofo do começo do século XX que era do Círculo de Viena, ou seja, ele é um positivista lógico. Ele fala assim: para retornar essa metáfora que Neurat colocou e que eu considero bastante instrutiva. Aí ele fala o seguinte: veja a filosofia não como um trabalho preliminar a priori para a ciência, né? Então, uma noção comum sobre filosofia, e que era uma noção comum na modernidade, era a ideia de que o trabalho da filosofia é de alguma forma justificar a ciência, né? Que a filosofia ela serve para dar os fundamentos do nosso conhecimento, algo desse tipo, né? Então, perceba, é uma noção fundacionista, né? Então, muito da epistemologia do século antes do século XX, ela era fundacionista e internalista nos dois sentidos, tá? Então, por isso você tinha essa ideia de que a filosofia serve para assentar o conhecimento científico, serve para justificar o conhecimento, né? Então, seria como, o cientista, ele está fazendo várias coisas aí, só que essas coisas só vai ser conhecimento mesmo quando chegar o filósofo e mostrar as bases disso, né? Então, seria essa ideia. E Quine, a gente vê que essa ideia já foi enfraquecida de várias maneiras no século XX, né? Como, por exemplo, se você tem uma noção coerentista de justificação, que é uma noção que Quine tem, essa noção de dar o fundamento não é necessário, né? A filosofia, você ter conhecimento filosófico, você ter a filosofia desenvolvida, vai aumentar a coerência das suas crenças, né? Se você tem uma física bem feita e tem uma filosofia bem feita, pô, que bom, você melhorou aí sua justificação. Mas não é que a filosofia em si ela seja necessária para fundamentar a física. Não, tem a física e tem a filosofia, elas estão fazendo suas coisas aqui, uma tá justificando a outra, né? Essa é a noção que Quine vai defender, né? Porque ele é um coerentista. Mas assim, mesmo se você não assumir o coerentismo, se você tem uma noção, por exemplo, externalista de justificação, então as teorias científicas elas são justificadas por si só, porque elas utilizam métodos confiáveis, né? Os métodos científicos são confiáveis. Os métodos de, sei lá, fazer uma observação, fazer um tratamento estatístico, etc. Tudo isso são métodos confiáveis. Então, dado o externismo também, os resultados científicos eles já são justificados por si só. Cabe ao filósofo simplesmente explicitar isso, explicar como é que acontece a justificação. Mas ao fazer isso, ele não está conferindo justificação para as coisas, ele está só explicando como a justificação ocorre, né? Então, essa aqui é uma mudança no papel da filosofia que teve no século XX, que é bastante importante, né? Então, os filósofos modernos, eles pensavam que eles estavam fazendo ali, justificando as coisas. Então, a filosofia seria fundamental nesse sentido, de que sem ela não tem edifício do conhecimento, né? Os filósofos do século XX, eles tendem a ser mais modestos, seja adotando o coerentismo, como Quine adota, seja adotando um tipo de externismo, né? Ou seja, os resultados da psicologia, eles estão bem como estão. Os psicólogos, eles estão tentando utilizar métodos confiáveis, eles estão discutindo os métodos deles, estão tentando melhorar os métodos, e com isso eles conseguem conhecimento. Cabe ao epistemólogo simplesmente explicar a noção de justificação e não necessariamente justificar os métodos da psicologia ou da física, né? Só que perceba, como o Quine ele está falando aqui antes de existir externalismo, então ele ainda está confrontando a epistemologia moderna, ou seja, ele ainda está confrontando a epistemologia fundacionista e internalista, e muitas vezes também infalibilista, né? Então a gente tem essas três quebras, né? A epistemologia moderna até o século XIX, talvez, ela era no geral infalibilista, ou seja, se achava que conhecimento, que justificação para
seja justificação de algum conhecimento, ela tem que ser infalível, era internalista e era fundacionista. E essas três coisas elas foram questionadas durante o século XX, tá? Então, Quine aqui, ele está, como eu estou dizendo, quando ele fala epistemologia tradicional, ele está confrontando essa epistemologia que eu estou dizendo, que é infalibilista, que é fundacionista e que é internalista. Então, ele fala que vejam a filosofia não como um trabalho preliminar, ou seja, mais fundamental que a ciência, e a priori para a ciência. A priori, a gente vai ver na próxima aula, né? A priori seria esse tipo de investigação que não lida com dados empíricos, né? Mas eu vejo a filosofia como algo em continuidade com a própria ciência. Vejo a filosofia e a ciência como estando no mesmo barco. E aqui que ele utiliza a metáfora de Norá, que é bem legal. Um barco que, para voltar à imagem de Norá, como tantas vezes faço, só podemos reconstruir no mar enquanto neles flutuamos. Então, a ideia do fundacionista é o seguinte: a gente vai fazer aqui os fundamentos do conhecimento, ou seja, a gente vai construir um barco bem bom, e aí quando ele estiver construído, a gente bota no mar, e aí o cientista vai trabalhar, né? Vai pescar, vai sei lá. E o Quine está dizendo o seguinte: não, a filosofia ela está no mesmo lugar que a ciência. O barco já está no mar, gente, e a gente está tentando aqui ao mesmo tempo reconstruir ele e utilizar ele ao mesmo tempo, né? Então a gente está ao mesmo tempo discutindo nossas capacidades cognitivas e utilizando elas para fazer outras coisas, e inclusive utilizando elas para discutir elas mesmas, né? Então não tem essa pausa, não faz sentido essa ordem que o fundacionista coloca. Não, primeiro a gente vai aqui provar que eu tenho conhecimento, vai provar que Deus existe, aí vai provar que a física funciona, e aí beleza. Aí pronto, aí o filósofo se aposenta e aí o físico vai fazer o trabalho dele, né? Porque essa era a ideia de Descartes. Ele falava o seguinte: eu até nem queria fazer isso daqui, esse livro, mas alguém tem que fazer, e eu vou fazer para ninguém precisar fazer mais. Eu vou justificar aqui a ciência moderna, depois ninguém vai precisar mais justificar a ciência moderna, porque eu já fiz, e aí a gente vai poder só fazer física e vai ser feliz. Era essa a ideia do Descartes, né? E Quine está dizendo: isso aí não acontece. Na verdade, esse barco, o nosso barco, né, que é o barco do conhecimento, já zarpou, a gente já está no meio do mar, tentando se virar. E a gente está ao mesmo tempo reformando o barco, tentando mudar alguma peça para funcionar melhor. Ou seja, a gente está ao mesmo tempo discutindo nossos métodos científicos, né, discutindo questões epistêmicas, discutindo questões filosóficas, ao mesmo tempo está fazendo ciência, e ao mesmo tempo essa ciência que a gente faz é relevante para a própria discussão, entre aspas, de base, né? Então perceba, a imagem que ele está colocando aqui é uma imagem coerentista, né, que não tem uma relação linear de justificação. Na verdade, essa justificação, todas as coisas se suportam entre si, né? Então essa que é a imagem do barco. O barco ele está no mar e a gente só pode reconstruir ele enquanto flutuamos nele, né? Não há qualquer perspectiva externa privilegiada ou filosofia primeira, né? Então você tinha essa ideia na antiguidade, né, que a metafísica era a filosofia primeira, né? Aristóteles chama metafísica de filosofia primeira. Então a metafísica é o primeiro conhecimento. A gente é o conhecimento sobre a estrutura geral das coisas, etc, etc. E a partir disso a gente vai fazer física, etc. Na Idade Moderna, o que há, na verdade, com Descartes, é exatamente uma troca de qual seria a filosofia primeira. Que Descartes fala assim: olha o seguinte, os antigos, eles acham que a metafísica é a filosofia primeira, então que a primeira coisa que a gente tem que fazer é estudar a estrutura da realidade. Só que não é verdade. Antes de a gente estudar a estrutura da realidade, a gente tem que estudar as condições que nós temos de saber a estrutura da realidade. Então, nesse sentido, a filosofia primeira passou a ser epistemologia. Então, primeiro a metafísica era a rainha da filosofia, depois virou a epistemologia. Primeiro a gente tem que saber
sobre nossas próprias condições de conhecimento. Como é que a gente pode saber sobre a realidade? E o que Quine está falando aqui é o seguinte: não tem filosofia primeira, não tem posição não, existe posição de mais fundamental e menos fundamental, mas existe, essa posição é meramente descritiva. Ora, a física estuda a realidade de maneira mais fundamental que a biologia, né? No sentido de que a física estuda umas partículazinhas lá pequenas e a biologia estuda organismos que são compostos de várias células, muitas vezes são bichos muito maiores. Beleza, nesse sentido a física é mais fundamental do que a biologia, mas não é, a ciência ela não está feita no sentido de que uma coisa tá deitada na outra. A biologia ela é independente da física. Claro, o bom é que essas duas coisas sejam coerentes entre si, né? Não é legal você estar fazendo biologia e estar supondo que existem coisas que a física diz que não existem. Mas não é porque uma tem autoridade sobre a outra. Estão todas no mesmo barco que a gente está reconstruindo enquanto flutua, né? Então pode acontecer, por exemplo, de uma mudança na biologia acarretar uma mudança na física. É mais incomum, né? Mas acontece. Da mesma forma pode acontecer de um resultado científico da psicologia mudar alguma coisa na epistemologia. A epistemologia não está na base de tudo, ela está entre as outras ciências, nesse barco que a gente está reconstruindo enquanto flutua. Então ele fala o seguinte: não há nenhuma perspectiva externa privilegiada. A gente não consegue se colocar, como os filósofos medievais falavam, na perspectiva de Deus, né? A gente não tem o olho de Deus, a gente não consegue sair da nossa condição epistêmica para estudar a epistemologia. A gente está estudando a epistemologia sendo a criatura que a gente é, né? Então, por isso, não há uma perspectiva privilegiada. Então, o cético parece que ele tá supondo que a gente é capaz de sair do nosso corpo, de sair da nossa condição, para poder responder ele. A gente possa ver nós de fora e dê uma resposta para ele. Só que não, a gente está dentro da gente. E é só a partir dessa posição que a gente consegue fazer alguma coisa. Perguntou se é uma relação dialética entre ciência e filosofia. Eu não gosto muito dessa palavra dialética, porque eu não sei muito bem o que significa. Mas é uma relação de justificação mútua. A relação para Quine, né? Quine é um coerentista. É uma relação de justificação mútua. Uma coisa que a gente está buscando é uma certa coerência entre as coisas, né? Então não é que a justificação nasce na epistemologia e é transmitida para as outras coisas. A epistemologia, de certa forma, ela descreve como é que ocorre a justificação e ela estuda o conceito de justificação, mas ela não é papel dela dotar as coisas de justificação. Então, quando nós queremos melhorar a nossa navegação, Quine argumenta, o que fazemos não é questionar sobre a natureza da navegação, da flutuação, é melhorar nosso barco. A gente procura aperfeiçoar as técnicas de navegação, descobrindo formas cada vez mais sofisticadas de usar o equipamento a bordo do navio. Da mesma forma, Quine argumenta, quando a gente investiga empiricamente sobre o mundo, a gente não deve questionar se a prática da ciência é justificada. Em vez disso, deveríamos simplesmente continuar a construir teorias científicas cada vez mais sofisticadas sobre o funcionamento do nosso mundo e da nossa própria cognição. Então eu vou parar por enquanto aqui. Na aula que vem a gente continua falando sobre Quine. Então tem uma coisa, gente, eu coloquei lá no programa uns artigos dessa eu vou parar aqui a gravação, porque acho que não precisa mais disso, mas eu vou